Amados irmãos, estamos estudando uma importante lição que tem como título Preparação para o Tempo do Fim. Nós estudamos, vimos um texto importantíssimo que veio nos falando de Cristo como nosso exemplo, aqui na lição do professor, lição Preparação para o Tempo do Fim, página 47. Cristo se tornou homem, sem nenhuma vantagem em relação aos outros humanos. Ele obedeceu à lei de Deus, não mediante seu poder divino interior, mas confiando no mesmo poder divino exterior disponível a toda a humanidade. Esse texto é muito importante porque ele vem destacando aqui o fato de Cristo ter obedecido à lei de Deus da mesma forma, com o mesmo poder que está disponível a toda a humanidade. Isso implica em a gente tirar uma conclusão de que nós podemos viver como Jesus viveu, e foi isso, uma das missões de Jesus, vir a este mundo e nos provar que nós podemos viver livre do pecado, que não existe desculpa para o pecado. Mas infelizmente, muito provavelmente, a maior parte dos professores das nossas lições, da nossa escola sabatina, não vão ter destacado esse ponto. Não vão mencionar, dar um destaque especial a esse ponto de Cristo como nosso exemplo, de que nós podemos viver como Ele. Na página seguinte aqui, na página 49, nós vemos que somos chamados até mesmo e ordenados a viver em santidade. Veja que maravilha! E também o povo de Deus será encontrado fiel e obediente nos últimos dias. Maravilha, né, irmãos? Nós sabemos que nos últimos dias, nos últimos momentos, na volta de Jesus, Deus encontrará um povo fiel, um povo obediente. Maravilha! Entretanto, na página 51, nós vemos um comentário da lição da escola sabatina, que eu diria infeliz, que joga tudo por terra. Aqui nós lemos parte de um verso de Mateus: apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Mateus 7, 21 e 23. Aí vem a seguir agora um comentário sobre esse verso. Essas pessoas cometeram dois erros fatais. Primeiramente, apesar das grandes coisas que fizeram em nome do Senhor, elas não estavam fazendo a vontade do Senhor, que é obedecer a sua lei. Ou seja, essas pessoas que ouviram apartai-vos de mim, apesar de terem feito grandes coisas em nome do Senhor, não estavam obedecendo a lei do Senhor. Não estavam obedecendo a lei de Deus. Agora veja o comentário a seguir da lição. Jesus não disse: apartai-vos de mim, vós que tendes pecado, ou vós que tendes falhas, ou vós que sois imperfeitos. Em vez disso, descreveu-as como pessoas que praticam a iniquidade, uma tradução de anomian, que significa sem lei. Amados, como assim? Eu não tenho inteligência, o suficiente para compreender isso aqui. Primeiro, fala que o apartai-vos de mim é para as pessoas que não obedecem à lei. Depois fala que esse apartai-vos de mim não é para as pessoas que têm pecados, nem para as pessoas que têm falhas, nem para as pessoas que são imperfeitas. Agora, é possível você obedecer a lei de Deus, estar obedecendo a lei de Deus, e ao mesmo tempo estar em pecado, ter alguma falha ou alguma imperfeição de caráter, que eu creio que a imperfeição aqui está se referindo aqui, é imperfeição de caráter, certo? As pessoas imperfeitas não estarão de caráter, não estarão entre aquelas pessoas que ouvirão apartai-vos de mim? É meio complicado, irmão. E o triste é saber que a maior parte das pessoas, os professores das nossas lições de escola sabatina, estarão destacando isso daqui, esse falso evangelho. Esse falso evangelho que leva as pessoas a acreditarem que, não, olha, Deus nos chama a santidade,
Deus encontrará um povo fiel. Alguns naquele dia ouvirão apartar de mim, mas essas pessoas não são as pessoas imperfeitas, não são as pessoas que cometem pecadinhos de vez em quando, né? Não são as pessoas que têm algumas falhas, não. Essas pessoas são as pessoas que vivem absolutamente sem lei, né? Talvez aqui se enquadre aqui as prostitutas, os ladrões, os drogados, mas calma, calma você que tem algum defeito de caráter, isso não é para você. Isso é um falso evangelho. Amados, isso é um falso evangelho que tem sido difundido entre nós. No livro Parábolas de Jesus, vemos um texto que descreve exatamente o que está acontecendo. Deus somente aceitará os que estão decididos a ter um alvo elevado. Coloca cada agente humano sob a obrigação de fazer o melhor. De todos é requeridos perfeição de caráter, perfeição moral. Nunca devemos abaixar a norma da justiça a fim de acomodar a prática do mal, tendências herdadas ou cultivadas. Precisamos compreender que imperfeição de caráter é pecado. Todos os justos atributos do caráter humano habitam em Deus, como um todo perfeito, harmonioso. E todo aquele que aceita Cristo como Salvador pessoal tem o privilégio de possuir esses atributos. Imperfeição de caráter é pecado, porque Deus proveu meios para que o nosso caráter seja purificado, seja perfeito. Parece que a palavra perfeição, ela é uma palavra que é, sabe assim, proibida de ser mencionada dentro da igreja. E no caso dessa lição da Escola Sabatina aqui, a imperfeição foi até defendida, certo? Além de se combater a palavra perfeição, nós já vemos assim, já abrindo brechas para que a palavra imperfeição seja aceita nesse novo evangelho, nesse evangelho mentiroso que levará muitas pessoas para a perdição. É infelizmente triste nós vermos, irmãos, esse falso evangelho ser propagado e ensinado pelas nossas escolas sabatinas. Eu sei que esse assunto é um assunto delicado. Eu sei que essa questão de falar de perfeição de caráter, ela tem duas possibilidades que a gente deve levar em consideração. Uma é levar pessoas à frustração, né? Bom, eu tenho que alcançar a perfeição de caráter e algumas pessoas tentam e ficam frustradas, não conseguem e desanimam na caminhada. A outra possibilidade é a possibilidade da arrogância da pessoa. Não, eu sou perfeito, tal, se achar. A solução para ambos os casos é a mesma. Nós precisamos compreender que essa busca por perfeição, ela continuará nessa vida e por toda a eternidade, e só Deus tem a capacidade de fazer esse julgamento, de sondar o nosso coração e ver se alcançamos ou não. Então eu não tenho que ficar frustrado na busca da perfeição, e esperar um momento em que eu mesmo tenha condições de me achar perfeito. Eu devo buscar, confiar em Deus, que Ele completará a obra que Ele iniciou em mim, e Ele sonda o meu coração, e a cada dia fazer a oração de Davi, sonda, Deus, o meu coração, e buscar, confiando que Deus nos dará essa perfeição de caráter. A questão da arrogância é o mesmo caso, né? Nós não temos competência para falar que somos perfeitos. Deus sonda o nosso coração. Então, essa é uma questão delicada, mas que não deve ser negligenciada, certo? Que não deve ser negligenciada. Mas a igreja parece ter um interesse de agir politicamente correto, né? O importante é manter os membros na igreja, mesmo que eles estejam sendo enganados por um falso evangelho, né? Por um evangelho que leva eles a acreditarem que serão salvos com alguma transformação miraculosa na hora que Jesus Cristo estiver voltando. E isso não ocorrerá. Isso não ocorrerá. Certo? Em se tratando de lição de escola sabatina, como eu tenho a lição de escola sabatina como autoridade, eu sou um adventista que respeito as nossas instituições, eu amo a nossa igreja, e eu já disse que se eu fosse expulso da igreja adventista,
eu continuarei devolvendo os meus dízimos e as minhas ofertas à Igreja Adventista. Não pretendo fazer parte de nenhum grupo separatista, de nenhuma outra denominação. Em se tratando de escola sabatina, eu fico com uma afirmação aqui de uma lição nossa antiga, Triunfo no Presente e Glória no Futuro, lá de 1889, que tem um texto agora, não do autor da lição, mas do Espírito de Profecia, que diz o seguinte: é requerida obediência exata, e os que dizem não ser possível levar uma vida perfeita, lançam sobre Deus a acusação de injustiça e falsidade. Lição da Escola Sabatina, Triunfo no Presente e Glória no Futuro, página 48. Eu gostaria de terminar essa mensagem com um verso da palavra inspirada do Senhor, que se encontra em 1 João capítulo 4, verso 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Cristo veio aqui, amados, para morrer e nos conceder perdão, justiça imputada. Mas Ele veio aqui também para nos conceder justiça comunicada, que é poder para nos lavar no sangue do Cordeiro e sermos purificados e transformados. Vivamos isso, irmãos. Vamos orar por isso. Esse mundo é horrível. Cristo está de braços abertos esperando que o seu povo se renda, se entregue a Ele completamente, para que Ele venha nos buscar deste mundo de pecado e de sofrimento. Povo de Deus, desperta, que o Santo Espírito possa tocar no nosso coração e possa transformar a nossa vida. Que isso seja uma realidade. Essa é a minha esperança para a minha geração. Eu gostaria que isso acontecesse na minha geração. Eu não gostaria de morrer neste mundo. Eu gostaria de ver o povo de Deus sendo reunido, abraçando, pessoas se congregando, buscando a santidade. Eu gostaria de ver as pessoas buscando a santidade, não com fanatismo, não com, extremismo, mas com estudo, com calma, com amor, sobretudo com amor, com oração uns pelos outros. Que Deus nos abençoe, que Deus nos aguarde, nos ajude. Pai amado, obrigado pelos momentos que meditamos na Tua Palavra. Ajude o nosso povo, ajude-nos a nos despertarmos, ó Pai, para a verdadeira norma que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor Espírito Santo possa reinar no nosso coração, transformando a nossa vida. Que nós possamos a cada dia estar mais perto do Senhor e preparados para a Tua volta. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.